vamos falar sobre algumas fobias. Fobias são categorizadas como subtipos do transtorno de ansiedade. As fobias são transtorno de ansiedade específicas a algum ambiente ou algum objeto. Como existem muitos tipos, nós selecionamos alguns tipos de fobias para falar neste trabalho, que são a agorafobia, fobia social, acrofobia e a nictofobia. A nossa análise neste trabalho não é apenas apresentar fobias, mas mostrar também as alterações que as fobias provocam no mundo interior do sujeito, em termos de sensação, percepção, atenção, memória e linguagem. A atenção é o processo de olhar, ouvir, cheirar, saborear e sentir de maneira seletiva. Pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual e é o que nos faz nos diferenciar dos animais, pois estes são irracionais. A percepção é a interpretação do estímulo sensorial, reconhecer o que se vê, entender o que se é dito ou identificar o odor sentido. A sensação é o processo pelo qual os receptores neuronais sensoriais detectam uma informação e a transmitem ao cérebro. Memória é onde ficam armazenadas todas as nossas informações, as quais podem ser de curta ou longa duração. A linguagem humana é um conjunto flexível de símbolos que nos permite comunicar nossas ideias, pensamentos e sentimentos. O que você entende por transtorno fóbico ansioso? Medo de alguma coisa? Alguém que tem medo de alguma coisa que faz você tremer de medo, ter horror às coisas que possam acontecer, embora não tenha tanto perigo. Mas o medo daquilo faz com que ela sinta tanto medo que é pavoroso para ela. Eu entendo isso. Ok, obrigada. O que você entende sobre transtorno fóbico ansioso? Fobia? Isso. Uma pessoa que tem excesso de medo com alguma coisa? Agorafobia seria o medo do indivíduo de estar em lugares onde a fuga possa ser difícil ou embaraçosa, ou de perder o controle em público, ou se o socorro possa não estar disponível caso essa pessoa tenha um ataque de pânico. Por exemplo, uma pessoa com esse tipo de transtorno provavelmente deixará de frequentar lugares públicos como cinemas, teatros, shows, não por esses lugares terem uma grande massa populacional, e se temem não poderem sair dela caso se sinta-se mal. Muitas pessoas confundem fobia social com agorafobia, mas são diferentes. A fobia social, as pessoas têm medo de estar em lugares públicos e serem avaliadas.
enquanto que a agorafobia, as pessoas não têm medo de ser avaliadas, e sim temem não ter alguém para se apoiar. Por el amor de Dios, otra vez. Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe. Vamos, Helen. John Quincy Adams. Martin Van Buren. Fobia social são quando pessoas que têm medo exagerado de serem observadas ou avaliadas. Os sujeitos passam por crises onde têm sensações ruins relacionadas ao estímulo fóbico, que são situações sociais. Muito se pergunta do surgimento da fobia social, e alguns estudos mostram que esse problema surge de algumas situações da vida desagradável que o indivíduo passou e que ficou marcado. E ao passar por situações parecidas, as lembranças desagradáveis vêm à tona. E ele reage de maneira negativa, não querendo reviver essa situação novamente. Falar em grupo, por exemplo, é uma situação muito conflituosa, pois o sujeito tem toda a sua atenção voltada para o que os outros vão pensar dele ou como ele será avaliado. Assim, a crise começa fazendo passar mal, ficando muito agitado e por muitas vezes fugindo do estímulo fóbico. Eu tenho medo, assim, de que as pessoas me critiquem ou que elas pensem, sei lá, alguma coisa ruim a meu respeito. E eu sinto, assim, que eu não posso errar em nada, sabe? E eu fico muito ansioso, assim. Muito. Você poderia me dar um exemplo prático de alguma coisa assim? Quando eu tenho que falar em público, por exemplo, é muito difícil. Me dá batedeira, eu suo muito, é muito estranho. E eu fico lá, parado, olhando. Eu já saí correndo uma vez de um seminário, porque, nossa, eu não queria que ninguém me visse, assim. Isso tem atrapalhado muito a sua vida? Tem atrapalhado muito, viu? Parece que falta ar no peito, às vezes, assim. Eu quero melhorar, sabe? Eu queria poder interagir com as pessoas, mas é muito difícil. Existem outras situações que você fica ansioso, mal desse jeito? Comer em público, por exemplo, eu tenho medo de, sei lá, derrubar comida, tremer e as pessoas olharem para mim. Eu também tenho medo de, por exemplo, comprar roupa em loja, assim. Eu não consigo falar que eu não quero alguma coisa, não quero, sei lá, uma camisa, mas eu acabo comprando o que o vendedor me mostra mesmo assim. Às vezes, sabe, eu prefiro comprar pela internet, que é muito mais fácil e eu vou sofrer menos, assim. A acrofobia consiste em um medo exagerado e irracional de altura. Normalmente as pessoas sentem um medo em algum nível de locais altos, especialmente quando não há proteção. Contudo, indivíduos que sofrem de acrofobia sentem um medo extremo de locais altos, podendo experimentar ataque de pânico quando expostos a alturas elevadas, ficando excessivamente agitados até encontrar um local no qual se sintam seguros. Essa forma de fobia pode ser desencadeada por um trauma. Contudo, muitos pesquisadores acreditam que o medo de altura seja, na realidade, um instinto de sobrevivência, pois é observado em bebês e também em outras espécies de mamíferos. No entanto, o termo fobia é reservado apenas àqueles que se apresentam um medo extremo de altura, que fazem o controle individual. Estima-se que entre 2 a 5% da população mundial
sofrem de acrofobia, sendo que as mulheres apresentam 2 vezes mais esse distúrbio quando em comparação com os homens. As manifestações presentes na fobia incluem vertigem, pânico, busca ao se agarrar ou local considerado seguro, crença de ser incapaz de confiar no próprio equilíbrio, sudorese excessiva, palpitações cardíacas, tremedeira, choro e gritos. Nictofobia consiste no medo do escuro ou da noite. Essa fobia é comum em crianças e um pouco mais raro em adultos. Geralmente é causado pelo fato de que a pessoa não pode ver no escuro e ela teme o que não pode ver. E em lugares mal iluminados, as coisas parecem ser o que não são. Mesmo se afirmando que o medo é irracional e o que se teme não é real, não alivia o pânico da pessoa. Em um episódio de nictofobia, a pessoa tem sintomas como sudorese, aumento do batimento cardíaco, vômitos, náuseas, bloqueio de ideias, entre outros associados à ansiedade. E, se não for tratada a tempo, a doença pode levar à perda de sono, aumento de estresse e até doenças físicas.